Olá, meus queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Marcos e quero neste dia partilhar um pouco com vocês a liturgia desta quarta-feira da oitava da Páscoa. O evangelho que nós temos para hoje é o evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo de 13 a 35. É aquele evangelho que narra o episódio onde Jesus encontra com os discípulos de Emaús. É interessante porque o texto do evangelho já inicia dizendo: naquele mesmo dia, o primeiro da semana. Os encontros que as pessoas têm com Jesus é sempre no primeiro dia da semana, que é o domingo. Obviamente, naquela época não se chamava domingo para o primeiro dia da semana. Isso foi um termo posteriormente que foi dado pela igreja, pelos cristãos, enfim. Mas o domingo sempre foi o momento que Jesus aparecia para as pessoas. O Cristo ressuscitado se fazia presente. E a gente vai ver agora, durante esse período da Páscoa, vários textos que nos vão falar sobre o primeiro dia da semana como a ocasião que o Cristo ressuscitado aparece para as pessoas. Mas o que quero refletir com vocês para hoje é exatamente esse caminho que os discípulos de Emaús fazem com Jesus. Eles estão caminhando, eles estão com questionamentos sobre aquilo que tinha acontecido com Jesus, e Jesus, então, ele faz duas coisas interessantes. Ele explica as Escrituras e parte o pão. O evangelho de hoje trata-se, na verdade, da celebração de uma Eucaristia, ou seja, da missa. Na missa nós temos também essas duas liturgias, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Jesus, aqui no caminho para Emaús, Jesus celebra, vamos dizer assim, uma missa. Peçamos perdão cantando. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo perdão do fogo e sem saber direito aonde. Por quê? Porque ele fala da Escritura. O texto nos diz então o seguinte no versículo 27. E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. É a liturgia da palavra, que a gente celebra, onde a gente escuta as leituras, onde depois vem a homilia do padre, onde vem as preces. Querido casal, eu acho que já falei demais. Já mesmo. Mas a nossa... Esse era o momento em que Jesus estava ali celebrando a palavra com os discípulos de Emaús. E depois disso, então, vem a celebração da liturgia eucarística. O texto nos fala isso. O texto vai nos dizer no versículo 30. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Ora, não é isso que nós fazemos também na missa? Não é isso também que o padre faz na hora da missa? Abençoa o pão, distribui o pão para os discípulos, para as pessoas ali presentes? Pois bem, essa é a liturgia eucarística que Jesus está celebrando ali com os discípulos de Emaús. Por isso, esse trecho do Evangelho, para mim, é na verdade uma narração da celebração da própria Eucaristia. E é na Eucaristia que nós encontramos com nosso Senhor Jesus Cristo. É na leitura da palavra, refletida, entendida, meditada, e também na celebração da Eucaristia, onde Cristo se faz presente pelas espécies do pão e do vinho, que nós encontramos o Cristo ressuscitado. Por isso, neste dia, então, nesta quarta-feira da oitava da Páscoa, possamos viver as alegrias do ressuscitado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, dá um like, que isso ajuda também na divulgação do nosso conteúdo. E Shalom!